Peço desculpa por motivos aos quais sou completamente alheio, que têm a ver com rede. Tive aqui algumas dificuldades técnicas, vamos ver se então se recomeçamos e se isto corre bem agora. Gostava de saber se a imagem está a ser bem transmitida. Espero bem que sim. Mas pronto, mas estava a dizer que então, e recomeçando aqui num segundo, que fui convidado e agradeço o convite da APN para falar um pouco convosco, para todos termos aqui um bocadinho de confraternização via online. E o tema que trouxe foi o tema de perspectivar um pouco aquilo que são os desafios dos nutricionistas nos próximos anos. Não só porque os outros palestrantes que iriam falar, as outras pessoas que iriam falar, iriam ter estas conversas e que tiveram até agora, são pessoas de grande valia técnica e, como tal, iriam já trazer outros assuntos muito pertinentes. Como também este é um assunto que me é muito caro e, acima de tudo, acho que tenho alguma propriedade para falar sobre ele, porque desde que me formei em Ciências de Nutrição, sempre trabalhei na área e em vários setores, em vários ramos de atividade dentro daquilo que são as nossas incumbências profissionais e capacidades profissionais, mas ao mesmo tempo parece-me que essa experiência de quase uma década que tenho a trabalhar em várias instituições e em várias áreas me faz ter uma perspectiva interessante sobre aquilo que é também o status quo vigente do nutricionista e da profissão nutricionista em Portugal. Eu sou licenciado em Gestão de Marketing, como há pouco dizia, trabalhei na área, depois ingressei no curso de Ciências da Nutrição, tirei o curso na Universidade Católica Portuguesa, fui em 2011 para o Brasil fazer um internato em nutrição clínica muito, muito, muito interessante, foi riquíssimo a todos os títulos, no Hospital Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e trabalhei também na área clínica, mais tarde, numa clínica especializada em estética e especializada em nutrição e emagrecimento, que foi muito importante para perceber um pouco do negócio do emagrecimento e dos fatores que influenciam este negócio, que é o que realmente é. Desde há 2 anos para cá trabalho num consultório privado meu, com bastante menos pressão comercial, diria assim, e bastante mais tranquilidade, e é um trabalho que me dá muito gosto e muito prazer. Também trabalhei em restauração coletiva na Santa Casa da Misericórdia do Porto, e trabalhei no ramo agroalimentar, não só na Danone Portugal, primeiro como um estágio e depois a trabalhar lá, como também numa empresa de conservas do Porto. Para além do mais, há 5 anos tive também uma experiência extra a nutrição e de curta duração, mas muito importante, no Parlamento Europeu, que me permitiu ter uma noção melhor da importância das instituições, e neste caso das instituições que nos defendem, nutricionistas, para entendermos o papel que devemos ter junto das autoridades, junto das entidades governamentais e por aí em diante. Além do mais, sempre tive os meus projetos paralelos, sempre tive as minhas empresas. Tenho uma empresa de catering e de eventos, tive um restaurante, tive bares, planadas, já fiz muita coisa. Tenho novos projetos que irei fazer, se tudo correr bem, vamos ver agora com esta questão da crise, ou pelo menos tenho-os programados este ano. Isto permite-me ter uma noção, visto do que é o status quo da nutrição em Portugal, visto que já lidei com muitos nutricionistas em vários lugares, em várias áreas. E as minhas impressões são que nos últimos 10 anos um recém-licenciado ou um nutricionista novo tem hoje em dia os mesmos problemas que tinha quando eu me licenciei e quando pessoas 5 anos antes de mim se licenciaram. Com uma agravante é que hoje em dia a concorrência é sem dúvida muito maior. Muito maior porque existem muito mais nutricionistas, mas também muito maior porque existe um conjunto de profissionais de outras áreas que vendem planos alimentares,
que vendem serviços que têm a ver com a alimentação e com a nutrição, e falamos desde os homeopatas, naturopatas, os professores de yoga, os professores de não sei quê, os coaches quânticos e não sei o que mais, nada contra, mas eu entendo que é, sem dúvida, um fator que os nutricionistas hoje devem ter como um fator fundamental naquilo que diz respeito à sua abordagem, não só do mercado como da própria ciência, visto que estamos a falar de muitas vezes profissionais que não têm de se submeter ao código deontológico que nós, e muito bem, temos de nos submeter. E, por isso, para além do mais, existem também os problemas que nós conhecemos e que são muitas vezes que são uma grande luta da nossa ordem, que tem a ver com questões de contratações para instituições públicas. Não vou debruçar muito sobre isso, mas o que eu noto é que, e para além disso, é também notório, a meu ver, dos lugares onde passei, que não existe ainda muito reconhecimento, e isto é um problema que já existe há muitos, muitos anos. Não existe um grande reconhecimento por parte de todos os profissionais de saúde e por parte da própria sociedade relativamente àquilo que é a nossa profissão, e, a meu ver, ainda existe do nosso lado, por vezes, um certo complexo de inferioridade que devemos ultrapassar e que é fundamental que o façamos. No fundo, o que eu noto é que existe um certo desfazamento entre a evolução do que tem sido a evolução da sociedade e a evolução da nossa profissão, das instituições que nos defendem e do nutricionista. Faz-me um bocado lembrar, aqui estabelecendo um paralelismo, aquela série do Crown, em que nós temos a evolução, de um lado, da coroa inglesa, e a evolução da sociedade. E a evolução da coroa inglesa faz a uma velocidade lenta, e a evolução da sociedade a uma velocidade bastante superior. E por isso mesmo parece-me fundamental darmos conta disso e, dessa forma, começarmos a ter mais atenção ao que tem que ser a nossa evolução enquanto classe profissional. Estabelecendo aqui um pequeno paralelismo, eu reparo que, porque ainda tenho relação com o mercado brasileiro de várias formas, eu reparo que existe no Brasil, e já existia há 10 anos, muito maior autonomia técnica por parte profissional, principalmente na área clínica, e se nota a diferença, muito maior reconhecimento por parte dos outros profissionais de saúde, principalmente. A profissão em si também é uma profissão mais reconhecida em termos de sociedade, e isso tem a ver com o facto de se ter desenvolvido umas décadas antes, única e exclusivamente, não é por serem melhores, mas porque existe há mais tempo do que aqui. O próprio nutricionista em si tenho como uma pessoa mais empreendedora do que o nutricionista em Portugal, e isto é importante também termos em conta, que se tem a ver com a perspectiva, o nutricionista, como outros profissionais de saúde, dentro daquilo que eu vejo como sendo a minha perspectiva, tem ainda pouco espírito empreendedor e vê o curso superior não como o início de algo, mas como um fim que irá trazer mais tarde uma profissão estável no futuro. E isto é uma visão que há 10 e 20 anos já era atrasada, agora é atrasadíssima. Nós devemos ver o nosso curso como a ferramenta que nos irá levar, e um início de algo que nos irá levar a algo mais avançado no futuro. Ao mesmo tempo, reparo que, nestes anos de experiência, reparo que existe, de certa maneira, uma visão romantizada daquilo que é a profissão de nutricionista quando iniciamos todos a profissão. E isso não tem só a ver com a geração dos millennials, porque eu já não sou uma geração anterior e já existia de antes, e por isso não tem muito a ver com aquilo que nos é vendido por parte das instituições de ensino e que deve ser atualizado. E, para além disso, parece-me que, para além das áreas de intervenção mais tradicionais do nutricionista, o nutricionista neste momento acrescenta pouco valor acrescentado, e por mais que isto me custe dizer, mas isto é a realidade que eu vi, apresenta pouco valor acrescentado na maioria das instituições nas quais trabalha ou poderá vir a colaborar, com as quais poderá vir a colaborar, e que tem a ver com um desajustamento entre as suas competências enquanto nutricionista, as suas competências técnicas e aquilo que as empresas e o mercado, na realidade, pretendem. Ao mesmo tempo, tendo em conta este estabelecer desta base
de todo é uma crítica àquilo que é a nossa profissão, mas sim pretende estabelecer aqui um ponto de partida para melhorarmos aquilo que já é de si, obviamente, muito bom, e é importante isto ficar esclarecido. A meu ver, as próprias ciências da nutrição estão um pouco em crise. Eu noto hoje em dia uma maior desconfiança por parte da sociedade relativamente às ciências da nutrição como um todo. Isto tem muito a ver com o facto de, se por um lado existe muita gente a falar de nutrição sem ter a mínima capacidade para o fazer, porque acham que é uma coisa sobre a qual é muito fácil de falar. Por outro lado, a própria ciência, que tem a ver com a nutrição, é uma ciência muitas vezes fraca. E isso é que é o fundamental, e isso é o tipo de variável que cabe a nós controlar, porque se nós temos hoje em dia um conjunto de estudos científicos contraditórios relativamente ao mesmo tema, e se esses estudos científicos, devido ao facto de usarem métodos que não podem ser outros, muitas vezes que não única e exclusivamente serem observacionais, mas se esses estudos são muitas vezes inconclusivos e na maioria das vezes até sobre um determinado tema contradizem-se uns aos outros, cabe-nos a nós nutricionistas ter bastante cuidado, bastante respeito pela nossa profissão e por aquilo que estudamos, e não olhar para qualquer estudo sem antes termos uma visão muito crítica do que estamos a estudar e daquilo que estamos a falar. E isso é, de facto, o ponto que nos vai distinguir dos demais concorrentes que não sejam nutricionistas, mas que acabam por ser concorrência, como há pouco falava. Para além do mais, em termos de ciência, a meu ver, e cabe-nos a nós também termos maior noção do que isso é importante que percebamos que a nutrição deve correlacionar os fatores nutricionais com aspectos culturais, ecológicos, com aspectos éticos e mesmo com a própria, com uma maior consistência no que ao conceito de saúde diz respeito. E isto é muito importante porque diz-nos muito não só sobre a qualidade do profissional em si, mas diz-nos muito também sobre a qualidade da profissão como um todo e da classe nutricionista como um todo. Nós temos de entender verdadeiramente que a nossa diferença está não só nessa interpretação do que é a ciência, da ciência boa e má ciência, como também na aplicação da mesma e na inclusão daquilo que são os resultados dessa ciência num paradigma mais, e neste caso vou utilizar um termo um bocado fora da caixa, mais holístico, num paradigma que seja mais global e num paradigma que inclua questões que têm a ver com a cultura, com a ecologia, com a ética, com os novos conceitos de saúde, que não são os conceitos de saúde existentes há 20, há 10, há 20 e há 30 anos por parte dos consumidores, pacientes, clientes, como queiramos chamar, conforme utentes, conforme a figura e conforme o lugar onde estejamos a desenvolver a nossa atividade. Porque, a meu ver, hoje em dia não sei se aquilo que a maioria dos nutricionistas faz poderá de facto satisfazer aquilo que o público quer. E é importante que nós tenhamos em conta que temos de desenvolver novas formas de conceptualizarmos a saúde, porque é isso que a sociedade nos pede. E por isso, e de forma muito sucinta também, acho que cabe-nos a nós desenvolver e começarmos a pensar a nutrição como um todo e a pensar a nossa classe, a nossa profissão também como um todo. A título individual, parece-me que devemos ser muito mais informados, todos nós nutricionistas, e devemos começar a ser mais proativos, mais empreendedores. E isso é a ilação que eu retiro da experiência destes anos enquanto nutricionista. E ao mesmo tempo, e aqui eu incluo-me, é importante dizer que eu estou-me a incluir nisto, não estou a acusar
obviamente, uma classe não sendo excluindo-me da mesma. Não, faço parte dela com muito orgulho e com muito gosto. Mas é fundamental que consigamos desenvolver nos próximos anos uma maior cidadania enquanto nutricionistas. E isso é muito detrimental. A não existência dessa cidadania enquanto nutricionistas, desse espírito de corpo, desse espírito de classe, é fundamental que passe a existir para que passe a haver uma profissão cada vez mais consistente e com cada vez mais peso na sociedade. Ao mesmo tempo, parece-me que a nível das nossas instituições, das instituições que nos defendem, digamos assim, e pelos quais nós somos regidos, e neste caso a Ordem dos Nutricionistas, deve continuar a fazer o seu trabalho, que tem sido um trabalho de fundo bastante difícil de ser feito. Fazer-se notar fazer-se notar por si só, vindo do nada, digamos, sendo uma instituição muito recente, é um trabalho muito árduo e tem sido feito dentro dos possíveis. Acho que tem sido bastante meritório. Mas parece-me que deve ir um pouco mais além. Ou seja, vamos tomar como, por exemplo, eu acho que isto estou a dar uma opinião pessoal, mas que se calhar é uma opinião parecida com a de muitos outros colegas, que é quando a nossa bastonária vai falar sobre a não existência de alimentos milagrosos ou de suplementos milagrosos que combatam o Covid-19, depois acho que não é ela que tem que fazer isso, obviamente, mas acho que há a necessidade depois de haver um conjunto de outros colegas e profissionais que venham a terreiro explicar em que é que isso consiste verdadeiramente e porque é que, na verdade, essa solução que agora milagrosa que muita gente fala, que não os nutricionistas, que essas tais pessoas, outros profissionais falam através de um suplemento, ou através da meditação, ou através de não sei o quê, que possa existir uma solução milagrosa para, por exemplo, não sermos infectados pelo Covid-19. Parece-me que tem que haver mais consistência, não só ser levantada a questão, mas depois ser feito um follow-up relativamente a essa mesma questão. E neste caso, parece-me também muito importante que, um pouco mais a montante, que as próprias universidades que formam os profissionais tenham uma maior noção do que é o mundo atualmente, tenham uma maior noção do que é o mercado e que façam uma readaptação dos seus currículos a esse mercado, através de mais ferramentas de gestão que não existem, de mais ferramentas de marketing que não existem ainda suficientemente, de mais ferramentas que têm a ver com a gestão emocional, com a gestão das emoções, com a psicologia. É fundamental termos mais noção do que isso é, porque em todas as instituições vai-nos ser pedido ferramentas desse género. Com isto eu acho que devem ser mais terra a terra, no fundo, as universidades, mas menos teóricas, mas isto não quer dizer que sejam menos exigentes, que sejam pouco exigentes ou que não deem o universo necessário aos seus alunos. E ao mesmo tempo parece-me que, enquanto APN, e é porque é aqui que estamos hoje, é fundamental que continue a afirmar-se e a reafirmar-se como a sociedade e a organização científica que é, e que tem um papel fundamental, mas, a meu ver, deve também funcionar cada vez mais como uma plataforma de apoio aos nutricionistas e sob o ponto de vista, não obviamente sob o mesmo ponto de vista da ordem, é evidente, mas sob o ponto de vista do apoio ao empreendedorismo, do apoio, e que já o fazem, mas que pode continuar a ser feito esse trabalho e ser feito de forma ainda mais profícua, diria assim. Funcionar, dizia eu, como uma plataforma de apoio ao empreendedorismo nas suas mais variadas formas e como no fundo uma interface entre diferentes vetores que podem depois convergir e resultarem em maior empreendedorismo e a todos os níveis e sob todas as formas. E ao mesmo tempo parece-me que é evidente que a APN deve funcionar como um contrapoder positivo, neste caso da ordem, como algo que equilibre o poder e que evite
que haja um conjunto de unanimismos que muitas vezes não são benéficos para a evolução daquilo que é a nossa profissão. E por isso, em pouco tempo, acho que já me excedi, já me perdi aqui um pouco, porque não estou habituado a fazer este género de diretos e muito menos falando para o boneco sobre assuntos que exigem assim um bocadinho de concentração, mas parece-me que já fiz aqui o resumo daquilo que pretendia hoje lançar para a discussão e para a conversa, para motivo e tema de conversa para o futuro. Me parece que isto poderá vir a ser um tema futuro de muito interesse de conversa quando nos podemos reunir todos. Por isso, estou aqui à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, se quiserem fazer. Estou a ver que não. Este é o risco que se corre em falar sobre temas que são temas um bocadinho mais abrangentes e mais latos. Eu tinha consciência disso. Não estava à espera desta pergunta. Deixa-me ver, Vânia, vou ler. Desculpa. Eu acredito que não especificamente isso que me está a abordar e que não é aqui este não é tema. Se quiser podemos falar sobre o assunto, se quiser contactar-me, tenho muito gosto. Mas não é o assunto relativamente a isto aqui, respondendo à Vânia, não é o assunto aqui hoje, o tema principal. Estou a falar no contexto da Associação Portuguesa de Nutrição e como nutricionista única e exclusivamente. Mas de facto parece-me que a nutrição também tem que se abrir um pouco àquilo que são novas vertentes da abordagem da saúde. E o Human Design nesse sentido pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas não só, existem outras vertentes. Agora não pode cair no extremo oposto, que é este extremo que hoje em dia nós vemos muito, que é esta ideia de que eu noto muito, e também aqui já agora faz-me lembrar um bocado. Quando cheguei ao Brasil comecei a perceber que existiam os nutricionistas, existiam outros profissionais que se diziam ser nutricionistas e que tinham muito sucesso e que tinham agendas cheias, iam à televisão, eram autênticas estrelas pop. E eu percebi uma coisa em cada um deles que existe, que é cada um deles tinha a sua vertente e a sua forma de prescrever, entre aspas, dieta muito própria. Uns eram defensores de um determinado tipo de dieta, outros eram defensores de outro determinado tipo de abordagem e, no fundo, todos eles seguindo aquelas abordagens da moda, as cetogénicas, a isto, aquilo, e não me parece que seja esse o caminho, porque esse é o caminho da banalização da ciência. Quando podemos ter outro tipo de ferramentas, como a psicologia, ou como a ferramenta que me fala nesta sua pergunta concretamente, parece-me evidente que poderemos ter todos os benefícios da utilização e da integração da nutrição noutras ferramentas e o contrário também. Ana Correia. Eu, relativamente à proatividade, há muitas estratégias que eu poderia sugerir. Não me parece que vá ter tempo para fazer aqui. Teria muito gosto em podê-lo fazer noutra oportunidade, até se calhar um dia se podemos
voltar a encontrarmos até presencialmente e ter tempo para o falar, mas acima de tudo, quando eu me refiro à falta de proatividade dos nutricionistas enquanto classe, não é muito diferente da falta de proatividade dos profissionais de saúde em geral. E isto eu lembro que me apercebi disso. Eu vinha de uma área de gestão, trabalhei durante quase 4 anos numa empresa que eu fui o segundo colaborador a ser contratado, iniciamos na altura do zero. Entretanto, constituí outras empresas e trabalhei nas minhas próprias empresas, ainda o faço. E o que eu sempre percebi é que a forma como os nutricionistas estavam, por exemplo, na faculdade, quando eu entrei para a faculdade numa segunda licenciatura, já tinha outro tipo de maturidade, e a forma como os nutricionistas, meus colegas, estudantes, abordavam o curso e aquilo que viriam a fazer depois do curso denotava, aliás, uma grande falta de proatividade. O objetivo era encontrar um lugar qualquer ao qual se pudessem encostar, e eu peço desculpa, mas é o melhor termo que eu consigo utilizar, não viam a nutrição, o curso de nutrição como o início de tudo. E a partir daí, ainda para mais numa profissão relativamente nova, a pessoa tem que ter em si mesmo espírito suficiente para ir mais além. Relativamente a estratégias de proatividade e empreendedorismo, eu acho que são coisas que têm que ser faladas com bastante mais detalhe e bastante mais tempo e calma. Mas acho que é algo que deve ser, desde logo, incentivado na formação das pessoas. Acho, sem dúvida nenhuma, porque os cursos de Ciências de Nutrição têm um currículo, a meu ver, tem tudo o que precisa ter, mas se calhar com algumas gordurinhas a mais e com algumas gordurinhas a mais, estava a dizer, e com a falta de algumas áreas de estudo fundamentais. Áreas que tenham a ver com a gestão, áreas que tenham a ver como há pouco disse, a gestão também de emoções, áreas da psicologia são fundamentais. Eu peço desculpa porque me perdi enquanto estava aqui a ler algumas perguntas. Quais as mensagens finais a reter desta conversa? Parece-me que o fundamental a reter desta conversa é que isto é só um ponto de partida para outras conversas que possamos ter e que eu teria muito gosto em ter, e que devemos entender que a nutrição e o nutricionista como profissional de uma área que está ainda em grande crescimento e de uma profissão relativamente recente e relativamente nova, precisa de se reformular constantemente e de ter muito mais atenção àquilo que são as novas perspectivas e abordagens da sociedade e naquilo que são também os novos profissionais que saem das nossas faculdades. Ou seja, parece-me evidente que as instituições e quem nos lidera têm de começar a ter uma abordagem um bocadinho mais aberta para aquilo que pessoas de novas gerações, como por exemplo eu, têm para dizer sobre o tema e têm para dizer sobre aquilo que é o nutricionista, a profissão nutricionista, que todos tanto amamos. E por isso acho que é essa a nota final que tenho aqui para dizer. E muito obrigado a todos pelas vossas mensagens. Muito obrigado.